Você sabe aquelas questões de frações que dá gosto da gente fazer? Que dá graça, né? Essa é uma delas. Olha bem aqui, ó. Olha só esse desenho. Nós temos esse desenho aqui, onde ele aparece o seguinte, ó. Aparece aqui um retângulo, dividido aqui neste pedaço que chamaram de A e pintaram, dividido aqui neste pedaço que chamaram de B, que também pintaram. Aqui tem mais um pedaço D que também pintaram e um pedaço C que também pintaram. E a pergunta do milhão é a seguinte: quanto é que vale cada uma das letras em termos de fração? Fração. Então vamos primeiro interpretar bem o desenho, que matemática é aquela história. Primeiro interpreta e entenda o que está acontecendo. Então veja bem, aqui nós tínhamos um retângulo inteiro. E aqui foi dividido exatamente no meio, ó. Aqui dividiram exatamente no meio, certo? Então aqui eu tenho metade e metade. Agora olhando para este A, só para este A aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Eles pegaram esta metade que eu tinha, que era um meio, e fizeram o quê? Pegaram a metade desta metade. Pegaram a metade desta metade. Então, na verdade, ali eu tenho um meio de um meio. Um meio de um meio. É assim que eu digo metade da metade. Então, estamos falando aqui do A, ó, do A. Vamos revisar? O retângulo inteiro dividido em metades. Pegaram a primeira metade e dividiram na metade. Perceba que aqui são duas metades também aqui, ó. Então este A é a metade da metade. Um meio de um meio. Matemática. O D aqui no meio é sempre vezes. Então isso aqui nos dará o quê? 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, que dá 4. Então este A aqui, ele vale 1/4 do desenho inteiro. Este é o A. Agora vamos pensar no B. Já vai pensando ali o que vai acontecer no B. Olha aqui, ó. No B. Eu tinha um retângulo inteiro. Dividi na metade. Então estou em 1/2. Daí fiz o que ainda? Peguei esta metade do lado de cá e dividi na metade. Dividi na metade. E esta metade aqui em cima, eu dividi na metade de novo. É ou não é? Vamos encadear o raciocínio agora, ó. Tinha o desenho inteiro. Dividi na metade. Então eu tenho, por enquanto, 1/2. Tenho 1/2. Tá certo? Daí eu peguei esta metade do lado de cá, ó, e dividi na metade de novo, ó. Dividi na metade. Então eu tenho até aqui metade da metade. Metade da metade. Então 1/2 de 1/2. Então estamos até aqui, ó. Só que daí eu peguei esta metade de cima aqui, ó. Perceba as duas metades aqui. Peguei esta metade de cima e dividi na metade. Então ali eu peguei agora 1/2 do que eu tinha até aqui. 1/2 de 1/2 de 1/2. Vamos encadear isso? Desenho inteiro, 1/2. 1/2 de 1/2. Agora, 1/2 de 1/2 de 1/2. Então, nós caímos nisso aqui. D e D é vezes e vezes. Então, nós teremos 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, sobre 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, 8. Então, este B representa 1/8 do todo. 1/8 do todo. Tá certo? Agora, nós vamos ver o que representa esse D.
tem que fazer todo esse encadeamento de novo, ó. E é tranquilo, né? E sabe qual é a vantagem disso? Aqui, de fato, o aluno ou a pessoa consegue enxergar o que representa cada parte do todo de fato. De fato. Então monta sempre um raciocínio isolado. Agora vamos para o D aqui, ó. O D. Então o D. Este D aqui. Vamos pensar, de onde é que surgiu esse D? Pense no desenho todo em branco aqui, tá bom? Total. Pegamos esse total e dividimos primeiro no meio. Então, arrancamos do meio, certo? Então nós estamos, por enquanto, vamos pegar o preto aqui para você me acompanhar melhor. Nós estamos, por enquanto, nesta metade e nessa metade. Daí, nós dividimos aqui no meio de novo, ó. Então, eu tenho aqui 1/2 de 1/2. Estamos aqui nesse preto. Daí, esta metade de baixo aqui, eu dividi em uma metade de novo, ó. Dividi em duas partes. Então, eu tenho agora mais 1/2 de 1/2 do 1/2. Tá certo? E quando eu escrevo esse 1/2, eu cheguei nesse pedaço do D. Cheguei nesse pedaço do D. Então, esse pedaço do D é 1/2 desta metade que é 1/2, e esta metade aqui, ela era metade do desenho inteiro. Então, nós temos aqui agora o quê? 1/2 de 1/2 de 1/2 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isto aqui nos dará 1/8 também. Ah, Tongo, deu igual o de antes. Deu exatamente igual aquele de antes lá, ó. Por quê? Porque aqui também era metade, a metade, a metade. Agora, o nosso desafio é encontrarmos este C aqui, ó. Este C aqui. Então, o conselho é sempre o mesmo, ó. O conselho é o seguinte: imagine apenas o C pintado aqui dentro de tudo isso. Então, nós temos que montar a origem desse C. A origem desse C. Então, C. C. O que é o C? Vamos pensar. Eu tinha um todo e dividi pelo meio. Então, eu tenho, por enquanto, 1/2 para começar o raciocínio. 1/2 lá, 1/2 aqui. Agora, este C aqui vem da onde, ó? Este C aqui, ele vem de, ó, dividimos essa metade aqui em duas. Então, eu estou pegando agora daqui para baixo, que é 1/2 de 1/2. Eu estou pegando daqui para baixo. Só que este C, ele seria a metade desta metade agora. A metade desta metade, por enquanto, metade desta metade, então 1/2 de 1/2, só que ainda ele é agora a metade desta metade aqui embaixo. Ele é a metade desta metade, então ele ainda é 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2. Tá certo? Então isso aqui dará o quê? Isso aqui dará vezes, isto vai ficar 1 sobre, olha a tabuada, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 1 sobre 16. O que quer dizer isto? Isso quer dizer que este pedaço aqui do C, só este pedaço aqui, ele representa 1/16avos de todo esse desenho que estaria ali. De todo o desenho. Tá certo? Ótimo.